E então eu decidi fazer esse estudo do livro com vocês aqui neste canal maravilhoso de Deus. Versículo 4. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Espírito dócil e tranquilo. Eu não sei se eu tenho um espírito dócil e tranquilo. Às vezes eu oscilo, porque eu tô numa guerra muito grande contra o meu próprio temperamento, que é ali no meio ali do temperamento colérico, temperamento fleumático, o que não é uma coisa muito legal. Eu tô lutando contra isso porque minha intuição, na maioria das vezes, é assim, muito grossa, arisca, bruta. E eu tô lutando contra isso, porque eu sei que o que Deus quer da gente, né, que tem ainda a história dos frutos do Espírito, né, mansidão, domínio próprio. Sabe quando eu falei do... eu acho que eu não falei o título ainda desse, Sofrendo por Fazer o Bem. Mas sabe quando eu falei das maledicências, que tava no versículo 1 do capítulo 2? Pois é, aqui vai falar sobre isso também. No caso das maledicências, eu tava falando de fofoca. Só que aqui, o foco é outro. Das maldições que a gente lança com a nossa boca. Que quando a gente... E Jesus já tinha falado isso. Jesus já falara sobre isso. Quando forem amaldiçoados, abençoem. Quando forem insultados, abençoem, falem bem. Porque aqui ele vai mencionar os salmos. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. E aí mais pra frente... Busque a paz com perseverança. Se esforce para buscar a paz. Não vai ser fácil você buscar a paz, mas persevere na busca da paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, quando a gente fala coisas ruins, nós estamos praticando o mal. E é por isso que nós precisamos afastar a nossa boca do mal. E vai falar também, e os nossos lábios da falsidade. Que remete a fofoca também. Aí Pedro vai falar também, assim, pra gente estar sempre preparado para respondermos bem. Quando alguém vier nos perguntar qual é o motivo da nossa esperança, quando alguém vier nos perguntar até mesmo qualquer coisa, a gente tá sempre preparado, saber, foi o que eu falei antes, a gente precisa saber qual é o nosso motivo da gente estar fazendo as coisas. A gente precisa saber por que a gente tá fazendo alguma coisa. Pra gente ter essa resposta também, não só para nós mesmos, mas quando alguém vier perguntar, quando alguém vier indagar a gente, e a gente souber responder isso com mansidão, com paz, com bondade, para que, se porventura aquela pessoa espalhou calúnias sobre você, sobre a sua fé, sobre o que você acredita, sobre o que você faz uma coisa e aquela pessoa vai lá e espalhou, falou que você faz outra coisa, né? Te maldizeu ali. Existe essa palavra, maldizeu? Existe bem dizer, né? Mas te amaldiçoou ali com todo tipo de palavras. E aí pega, vem falar com você e tal. E não sei o que, vem tirar uma com a sua cara. Você tem que estar pronto para responder ao pior tipo de pessoa, a pessoa mais chata do mundo, a pessoa mais insuportável, da melhor maneira possível, para que, quando ela veja você respondendo com essa forma mansa, ela saiba, pô, o que eu fiz, véi? Que vergonha da maldade que eu fiz. Poxa, a pessoa nem merecia e eu caluniei ela, falei mal, inventei um monte de coisa, vim aqui tirar uma com a cara dela e ela nem saiu do sério. Eu vim aqui fazer ela sair do sério e ela nem saiu do sério, pô. Isso daí é diferente mesmo. Essa pessoa aí tem alguma coisa de diferente dentro dela. Na cabeça dela, na mente dela, no espírito dela. Essa daí é diferenciada. Essa daí não se deixa levar pela... qual é a palavra? Minha tentação, pela minha pirraça, não. Porque é esse o exemplo que a gente tem que dar. É esse o exemplo, para que as pessoas vejam que somos de fato diferentes. Que não apenas falamos que somos diferentes. Eu sei que isso é difícil.
Eu sei que essas questões relacionadas a impulso, pelo menos pra mim, são as mais difíceis. Porque você tá ali, tal, o sangue esquenta e você só simplesmente reage. Você sabe qual é a forma que você tem que reagir, mas você vai em direção contrária porque é aquilo que você tá com vontade de fazer na hora. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar, não é pouco, para que a gente vá em direção ao caminho certo, não em direção ao caminho que a gente quer, não em direção à desobediência que a gente quer, ao impulso próprio que a gente quer seguir, mas não. Mas ao caminho de luz que nós aprendemos por meio da palavra de Jesus. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque, cara, Jesus não quer, Deus quer que você sofra. Ele sofre quando você sofre. Ele sente a sua dor. Quando você sente uma dor, quando eu sinto uma dor, ele sente essa dor também. Pesa sobre ele. Até o castigo que ele mesmo dá na gente pesa sobre ele. Dói nele. Então não é isso que ele quer. Mas é porque às vezes é necessário. Sabe? Às vezes vai ser da vontade dele porque vai ser o melhor. Vai causar mais pra frente um efeito melhor. Um efeito de aprendizado, um efeito de teste. Enfim, nem sempre isso vai acontecer. Não é com todo mundo que essas coisas vão acontecer. Mas pode ser que uma hora ou outra aconteça. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? E é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E para concluir o capítulo 3, Pedro vai enfatizar de novo essa questão, né? Que a gente tinha até lido antes, que no final do capítulo 2, que foi onde ele repetiu o que eu vou dizer agora, que foi a questão do sacrifício de Jesus, né, e do exemplo de Jesus para nossa vida. E eu até falei também quando eu estava falando do capítulo 2, porque se Jesus sofreu, um santo, um justo, aqui ele fala, o justo pelos injustos. Se um justo sofreu pelos injustos, se um justo sofreu injustiças, mesmo fazendo tanta coisa boa, quem somos nós para não sofrer também? E aí no final, Pedro vai falar de uma coisa bem interessante, que foi da questão do dilúvio, onde 8 pessoas foram salvas na arca, e ele vai falar assim, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Porque o batismo a gente fala assim, porque agora o velho homem ficou lá naquelas águas batismais. Mas não é literalmente. Tem até uma frase, eu vi o Nicolas Ferreira falando, mas é do Martinho Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. As águas do batismo não nos purificam. As águas do batismo são O batismo é a demonstração de um compromisso público que nós estamos fazendo, né? De uma boa consciência diante de Deus. É um compromisso que a gente faz diante de Deus e diante das pessoas, diante da humanidade. É um compromisso que a gente assume ali diante de todo mundo, de que agora nós estamos com uma boa consciência diante de Deus, que vamos seguir um caminho reto de Deus e que estamos aceitando ser purificados e santificados por Ele, e a obedecer Ele, e a permanecer nele, e a ressuscitar da morte, assim como Jesus ressuscitou. E a água do batismo não vai fazer a remoção da sujeira do corpo, não vai fazer a remoção da sujeira da alma, da sujeira do teu espírito. A água do batismo não vai fazer nada. A água do batismo não é mágica, não é milagrosa, mas é um compromisso que a gente assume. É um compromisso que nós assumimos diante de todos. Porque um compromisso que a gente assume tem que ter testemunha. Tudo que a gente faz tem que ter testemunha. Você vai fazer alguma coisa oficial, tipo na justiça, né? Um casamento, um divórcio, tem que ter testemunha. Tudo tem que ter testemunha. Porque se você faz alguma coisa no culto, você faz um acordo secreto com alguém, ninguém vai poder falar assim, tipo, se você quebrar esse acordo, ninguém vai poder falar, eu tava lá, eu vi que você fez esse acordo e agora você tá quebrando. Caluniador, é caluniador. Não, você não vai ter isso porque não tinha ninguém olhando. Mas quando você tem gente olhando, aí é diferente. Você vai ter gente pra lhe cobrar, você vai ter a nuvem de testemunhas que te cercam,
Você vai ter gente para te cobrar, para te criticar. Capítulo 4. Vivendo para Deus. Ele vai iniciar de uma maneira muito interessante também. Eu acho que eu tô falando disso de todos os versículos, todos os títulos, mas é porque é verdade. Ele vai falar aqui que os nossos pensamentos são uma arma. E é muito. A nossa mente, o nosso psicológico é uma arma. É uma arma. Tanto que em Romanos 12:2, Paulo vai falar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Transformem-se pela renovação de sua mente. O nosso pensamento, que está dentro da nossa mente, é uma arma, porque é a partir do que a gente pensa, é a partir do que a gente predefine, é a partir do que a gente estabelece na nossa cabeça, no nosso psicológico, na nossa caixinha mental, é a partir do que está aqui dentro que fluem todas as coisas. Nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, nossas palavras, tudo. Então, real, nossos pensamentos são armas. E aqui ele vai mandar a gente se armar do mesmo pensamento de Jesus, que foi o quê? Fazendo o nosso corpo sofrer, rompermos com o pecado. Precisamos fazer o nosso corpo sofrer para que a gente consiga romper com o pecado. Algo muito importante que Pedro ressalta ao longo de toda a carta e que é um tema-alvo de João também, é o amor aos irmãos. Não adianta nada você ser todo santificado, você ser todo santão, todo cheio de santidade, de não fazer nada errado, de viver uma vida consagrada e não amar seus irmãos. Talvez você não guarde rancor de ninguém aí no seu coração, talvez você não tenha raiva de ninguém, mas às vezes você não interage com ninguém. Às vezes você vive numa vida tão isolada que só você e Deus sabem o motivo. Às vezes por arrogância, às vezes por se achar melhor, às vezes porque esse é seu jeito, não sei. Às vezes não é na má intenção. Mas pra gente amar os nossos irmãos, não basta só a gente não odiar. Amar os nossos irmãos é ter contato com os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos é viver com eles. Amar os nossos irmãos é fazer com que eles saibam que estamos ali, abertos para qualquer coisa que eles precisarem da gente, a gente vai estar ali. Estar ali e se oferecer sempre para que eles saibam que estaremos ali na hora da necessidade. Isso é amar um irmão. Amar alguém não é só não odiar. Amar alguém é amar de verdade. Se fazer presente. Você não precisa ficar chegando: oi, irmão, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Demonstre isso com suas atitudes. Atitudes de serviço. Porque um irmão que você não precisa ter intimidade com todo mundo da igreja, né? Um irmão que você não tem intimidade, talvez você não vai chegar abraçando, falando, não sei o que, aquela coisa de eu te amo, não sei o que. Mas, o que ele vai precisar de você também, não é isso. O que um irmão, e pode até ser isso também, tá? Pode até ser isso também. Mas o que um irmão geralmente vai precisar de você vai ser atos de serviço na hora de uma necessidade. E pode ser que sejam esses gestos de carinho, essas palavras de amor. Por que não fazer isso? Né? Mesmo sem ter intimidade, mesmo sem saber tudo da vida da pessoa. Mas às vezes alguém tá precisando disso. E a outra coisa também que eu tô pedindo pra Deus me ajudar. Porque tem muitas pessoas que estão precisando desse calor. Acho que todo mundo tá precisando desse calor. Porque a gente tá se esfriando muito. Até dentro da própria igreja a gente tá se esfriando. Então a gente precisa desse calor mais uns com os outros. De abraçar realmente, de falar, de dar beijinho assim, né? As irmãs, de cumprimentar com um sorrisão no rosto. A gente tá precisando disso. E são com atos de serviço, com palavras que às vezes aquela pessoa vai estar precisando. Talvez a gente não saiba sempre o que a pessoa vai estar precisando. É bom a gente chegar e perguntar também, dependendo da situação, né? Falar assim, olha, se você estiver precisando de qualquer coisa, eu tô aqui, né? E disponibilizar o que está ao nosso alcance. Para um irmão, para uma irmã, uma gentileza, um abraço apertado, uma atenção que você dá a essa pessoa, um momento de conversa. Não adianta só a gente ser santo pra gente mesmo e viver
a nossa santidade única ali, sendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. Jesus Cristo não vai voltar para buscar você. Jesus Cristo não vai voltar para me buscar. Jesus Cristo vai voltar para buscar a igreja. E a igreja é o quê? Uma união, uma unidade, um corpo, onde todo mundo precisa estar ligado. Então como é que Jesus vai voltar para buscar pessoas que não estão ligadas, pessoas que não se amam, pessoas que não se tratam bem, pessoas que não se conhecem? Você não vai conhecer a igreja universal todinha, mas e a sua igreja local? Você conhece o povo da sua igreja local? Você ouve os pedidos de oração da sua igreja local? Você ora pelas pessoas da sua igreja local? E aí? 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Talvez o seu jeito de servir as pessoas não seja o jeito A, mas pode ser o jeito D. Você só precisa descobrir isso. Qual é o seu melhor jeito de servir as pessoas? Vai lá e faz. Eu tenho certeza que tem algo dentro de você, eu tenho certeza que tem algo em você muito útil para servir as pessoas. De alguma forma. Trate em servir as pessoas. Seja hospitaleiro. Não dá pra gente ser hospitaleiro se a gente não for caloroso. Não dá. Quando você fala que uma pessoa é hospitaleira, geralmente a gente tá associando isso ao calor dela em te receber, em te tratar bem, em se preocupar com você, com o seu bem-estar, se você comeu, se você tá passando fome, se você tem uma roupa pra vestir, se você tem onde dormir. Existem várias formas de servir as pessoas. Então, descubra qual foi o dom que você recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existem múltiplas formas para você glorificar a Deus, para você amar o seu irmão. Descubra qual é a que mais se encaixa com você. Descubra qual é a que Deus te deu como dom. Entende? Se você quer mais algum além dessa, amém. Mas exerça aquilo que você já tem. Exerça aquilo que Deus já te deu. Aquilo que você já tem facilidade. Busque sim a mais. Claro, só que lembre-se também que a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Mas busque sim mais. Mas exerça aquilo que Deus te deu. Exerça o que você já tem. Para não esperar chegar uma tal oportunidade, não esperar você ser de tal jeito para ir começar a fazer alguma coisa. Não. Faça com o que você já tem. Faça com o que Deus já te deu. Porque Deus já te deu alguma coisa. Nós já nascemos com dons naturais que Deus já nos dá. Não são dons do Espírito Santo, aquela coisa lá dos 9 dons. Não, mas são dons naturais que Deus já nos dá. Sabe? Que a gente já fala assim, nossa, essa pessoa tem um dom pra isso. Essa pessoa tem jeito pra isso, gente, né? Eu tô pensando em editar esse vídeo. E postar no YouTube e mandar pro meu professor, que é o meu líder de jovens também. Oi! Ao invés de ter que escrever tudo de novo, acho que ele aceita assim, né? Vai ser uma forma bem alternativa, bem legal. Acho que vou fazer isso, que vai me poupar mais tempo. Graças a Deus, agora capítulo 5. Último, aos presbíteros e aos jovens. Olha só, até para falar aos presbíteros, ele disse assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Gente, em tudo que a gente for fazer na nossa vida, em tudo. Até quando não é diretamente para Deus. Deus não gosta que a gente faça de má vontade, Deus não gosta que a gente faça por obrigação, sabe? Mas de livre e espontânea vontade, com desejo de servir, com amor, porque é assim que Deus quer que a gente faça tudo. Porque tem coisas que a gente faz que não são diretamente voltadas para Deus, mas que quando a gente muda a nossa mente, a gente renova e transforma o nosso pensamento, a gente passa a fazer tudo na nossa vida para a honra e glória de Deus. Mas tem vezes que o nosso pensamento foge e a gente faz as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, sem ser diretamente voltada para Deus. Então, até nessas coisas, Deus não gosta que a gente faça por obrigação, mas gosta que façamos de boa mente, com boa vontade, de livre e espontânea vontade, porque é assim que Ele quer. E outro versículo que eu amo muito aqui em Pedro é o 6 e o 7, mais especificamente o 7, mas o 6 também. Perfeito. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 8. Estejam alertas e vigiem.
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A primeira vez que eu li isso daqui foi um tapa na minha cara, porque aquele me lembrou, não é só você que sofre, não é só você que passa por sofrimento, não é só você que passa por tentação. Os seus irmãos em todo mundo também estão passando pelo mesmo sofrimento, por amor a Cristo Jesus. Então, quando você se achar um alecrim dourado, que é só você que sofre, que é só você que sente dor, que é só você que é tentado, lembra, todos os seus irmãos ao redor do mundo estão passando pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo motivo que você, que é o amor a Jesus. Pô, não é só tu que é crente, não é só tu que lê a Bíblia, não é só tu que quer ir pro céu. Tem mais gente fazendo isso também, meu filho. E pra finalizar, no versículo 10, que ele fala: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E eu marquei aqui um pouco de tempo. A nossa vida aqui na Terra, por mais que ela dure mais de 100 anos, ainda assim é um pouco de tempo. Porque comparado à eternidade, é realmente um pouco de tempo pra gente. Aqui 100 anos é muita coisa. Mas a palavra de Deus fala que para Deus, 1000 anos são como se fossem um dia. Então, 100 anos de vida, que então, geralmente é o máximo que a gente tem aqui na Terra, é um pouco de tempo. Esse sofrimento, irmão, é só um pouco de tempo. Não é nada. Porque a eternidade nos aguarda lá no céu. A eternidade ao lado do poderosíssimo, do maravilhoso, do nosso amigo, do nosso querido, do nosso Salvador, tá lá, nos aguardando. E isso que a gente tá passando aqui, ó, é só um pouquinho de nada. É coisinha besta. Esse foi o vídeo. Esse foi o estudo. Espero que você tenha estudado aí com atenção, fielmente a Jesus Cristo comigo. Espero mesmo. Tiramos várias lições deste livro maravilhoso, desta carta linda e abençoada, inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu amei muito fazer esse estudo aqui com vocês. Se vocês quiserem mais estudos assim, vídeos assim, coloquem nos comentários para eu trazer mais vídeos assim, da gente estudando livros. Talvez da próxima vez mais curtos, não sei. Ou a gente faz uma divisão de capítulos, ou a gente pode fazer até devocionais, né? Enfim, coloque aí o que você pensa e a gente vai pensando junto, a gente vai bolando planos, tá bom? Deus te abençoe!